marcas de pegadas na neve, passos ecoando no sótão, e 6 pessoas encontradas brutalmente assassinadas em uma fazenda isolada no interior da Alemanha. Mas o que realmente aterroriza não é só o crime em si, e sim o que aconteceu depois dele. Prepare-se para descobrir o caso Hinterkaifeck, um dos mais intrigantes mistérios criminais da Europa, que até hoje continua sem resposta. Em março de 1922, um crime brutal abalou a pequena região rural da Baviera, na Alemanha. 6 pessoas da mesma família foram assassinadas em uma fazenda isolada chamada Hinterkaifeck. Até hoje, mais de 100 anos depois, o caso permanece sem solução. E o que mais assusta são os detalhes. Hinterkaifeck era o nome dado a uma propriedade localizada entre 2 pequenas cidades, Ingolstadt e Schrobenhausen. Viviam ali o fazendeiro Andreas Gruber, de 63 anos, sua esposa Cecília, de 72, sua filha viúva Victoria Gabriel, de 35 anos, os 2 filhos dela, Cecília, de 7 anos, e Joseph, de apenas 2, além da nova empregada, Maria Baumgartner, que havia começado a trabalhar na casa no exato dia do crime. Mas antes da tragédia acontecer, sinais estranhos já haviam começado a aparecer. Pouco tempo antes dos assassinatos, Andreas Gruber comentou com vizinhos que havia notado pegadas na neve ao redor da casa. Essas pegadas vinham da floresta em direção à fazenda, mas, curiosamente, não havia sinais de volta, como se alguém tivesse entrado na propriedade e simplesmente desaparecido ali. Além disso, ele relatou ter ouvido passos no sótão durante a noite. Achou que fosse sua imaginação, mas com o passar dos dias, os sons continuaram. Objetos começaram a sumir ou aparecer em lugares diferentes. Um conjunto de chaves desapareceu misteriosamente. Um jornal de Munique que ninguém da família assinava apareceu dentro da casa sem explicação. E a fechadura do galinheiro foi forçada. Tudo indicava que havia alguém ali dentro, escondido. Mesmo assim, Andreas não procurou a polícia. Alguns dizem que ele era um homem reservado, desconfiado e preferia resolver as coisas por conta própria. No dia 1º de abril de 1922, vizinhos estranharam que a família não tinha sido vista nos últimos dias. A menina Cecília faltou à escola, a família não apareceu na missa e o leiteiro encontrou os potes vazios do lado de fora da casa. Foi então que um grupo de moradores decidiu investigar. Chegando lá, o que encontraram foi uma das cenas mais perturbadoras da história da Alemanha. No celeiro, os corpos de Andreas, Cecília, a esposa, Victoria e a pequena Cecília estavam empilhados, parcialmente cobertos com feno. A perícia depois concluiu que as vítimas haviam sido atraídas uma por uma para o celeiro, onde foram mortas com golpes de uma ferramenta agrícola, uma enxada ou picareta modificada. Dentro da casa, encontraram o corpo da empregada Maria em seu quarto e o pequeno Joseph no berço, ambos também brutalmente assassinados. Mas o mais inquietante ainda estava por vir. Apesar da chacina, havia sinais de que alguém permaneceu na fazenda por dias após os crimes. O gado foi alimentado, a lareira foi usada, comida foi consumida, e as cortinas estavam abertas de manhã e fechadas à noite, como se a rotina da casa tivesse continuado, mesmo sem seus moradores. A polícia iniciou uma investigação extensa. O local foi visitado por investigadores de diferentes regiões. Houve interrogatórios, buscas por suspeitos e até um exame minucioso no celeiro e nos arredores. Mas tudo levava ao mesmo ponto. Não havia provas concretas. Alguns suspeitos chegaram a ser considerados. Um deles foi Lawrence Schlittenbauer, vizinho da família e suposto pai do pequeno Joseph. Ele foi quem liderou o grupo que encontrou os corpos. Seu comportamento durante a visita à cena do crime chamou atenção. Ele destrancou portas sozinho, caminhava pela casa sem hesitar, como se já soubesse o que havia acontecido ali dentro. Mas mesmo ele foi inocentado por falta de provas. Com o passar dos anos, o caso foi sendo revisitado várias vezes. Até mesmo estudantes da polícia de Munique reabriram os arquivos nos anos 2000. Mas sem sucesso, o crime nunca foi solucionado. Um fato curioso é que, após o crime, a fazenda Hinterkaifeck foi completamente demolida. No lugar, foi construído um memorial simples com uma cruz e uma placa em homenagem às vítimas. O caso Hinterkaifeck continua vivo na mente de quem se interessa por crimes não resolvidos. Ele é frequentemente citado em livros, documentários e fóruns sobre mistérios, não apenas pela brutalidade, mas pelas circunstâncias inquietantes em que tudo ocorreu.